E por que ele fugiu? O que fez com que o ministro fugisse? Preste atenção, esse ministro nem sequer a coragem tem. O que então ele pode estar escondendo que possa ser pior do que o maior esquema de corrupção, de roubo de aposentados que o Brasil já viu? Até países de esquerda reconheceram o golpe, mas esse presidente, junto com esse ministro, defenderam o golpe. Acaba de sair mais uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é uma notícia de bastidores. A apuração da mídia traz uma nova informação que vai deixar você de boca aberta e tem a ver com a suspensão do julgamento que envolve Bolsonaro e outros participantes aí da direita na suposta tentativa de golpe, né? A Câmara suspendeu o julgamento, mas o STF já começa a trabalhar para passar por cima do Congresso. Vou trazer todos os detalhes dessa bomba que acabou de sair. Tem também informação do oficial de justiça indo no STF atrás de Barroso. Vocês vão saber o porquê dessa visita de um oficial de justiça no STF. Vocês também vão ver a confusão que deu entre ministro André Mendonça e Flávio Dino, que fez Alexandre de Moraes sair em defesa do seu colega comunista Flávio Dino do STF. Vocês vão ver toda essa confusão que está acontecendo a partir de agora. Mas já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é para você ficar por dentro de todas as notícias assim que elas saírem aqui no nosso canal. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos falar da primeira notícia, que é essa dos bastidores. STF vai ignorar decisão da Câmara por considerá-la inaceitável. É isso mesmo. Pode parecer brincadeira, mas não é. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal articula nos bastidores uma reação à decisão da Câmara dos Deputados de suspender a ação penal contra Alexandre Ramagem e outros 33 acusados de tentativa de golpe, em mais uma demonstração de desprezo pela Constituição e pela separação dos poderes. Ministros como Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin indicam que pretende simplesmente ignorar o voto soberano do Legislativo. Quer dizer o seguinte, a Câmara foi lá, reuniu 500 e não sei quantos deputados, fizeram uma votação, tudo isso, é claro, patrocinado com o nosso dinheiro, né? A energia que está ali, as cadeiras, aqueles microfones, o salário dos deputados, tudo pago com o nosso dinheiro, para o STF simplesmente falar que vai agora ignorar o que foi decidido lá no Congresso. Interlocutores de Moraes e Zanin revelaram que a turma considera inaceitável a intervenção da Câmara em processos em curso no Supremo. A narrativa conveniente moldada para defender o avanço judicial sobre o Parlamento sustenta que a votação poderia beneficiar apenas Ramagem, e apenas em relação aos supostos crimes posteriores à sua diplomação em 2022. A Constituição Federal é clara. Cabe à Câmara e ao Senado a prerrogativa de sustar ações penais contra parlamentares em exercício. Mas para o STF, esse dispositivo deve ser interpretado com um filtro político de conveniência. Para integrantes da Corte, proteger deputados não pode, em hipótese alguma, implicar no trancamento de ações que envolvam outros réus, como Bolsonaro. Mas o incrível é o seguinte, eles dizem que são defensores da Constituição. O que o Congresso faz é analisar a Constituição e ver, olha, isso aqui é o que podemos fazer. Eles fazem, o STF diz que aquilo é inconstitucional. Como pode ser inconstitucional uma coisa que está na Constituição? Lá diz claramente, ações penais contra parlamentares de exercício podem ser sustadas no Congresso. Então, mais uma vez, o STF vai passar por cima e a Câmara dos Deputados vai ficar aí a ver navios. Mas tudo isso, né, porque já deram ali muita brecha para que eles façam isso outras vezes e agora o resultado está aí. Ninguém respeita mais o Congresso e o Senado. Eu disse na minha primeira fala, quando eu compareci aqui nessa comissão, que talvez nesse ano essa será a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, devido ao processo de degradação, humilhação ao qual o Brasil está sendo imposto diante dos olhos do mundo. Eu acho que talvez se há uma comissão que pode agir de forma a mitigar e tentar salvar um pouco da honra e da reputação do Brasil, é justamente essa comissão
A Credem. Presidente, mas eu vejo que vai ser um trabalho muito mais difícil do que eu imaginava. Porque nem mesmo o ministro das Relações Exteriores tem a coragem de comparecer à nossa comissão. E por que ele fugiu? O que fez com que o ministro fugisse? Preste atenção. O ministro da Previdência Lupe, no meio do olho do furacão do esquema de corrupção do INSS, teve pelo menos a coragem de comparecer, enfrentar e responder os parlamentares. No olho do furacão. Ele caiu? Caiu, mas caiu com a cabeça erguida. Ele foi lá e tentou se explicar. Por mais que seja inexplicável, e o esquema tenha tomado proporção muito maiores do que nós imaginávamos, ele teve a coragem de comparecer na comissão. Esse ministro nem sequer a coragem tem. O que então ele pode estar escondendo que possa ser pior do que o maior esquema de corrupção, de roubo de aposentados que o Brasil já viu? Nós sabemos, as sequências de gafes e humilhações que esse governo está impondo no nosso país desde o dia 1º de janeiro de 2023, Manhattan, nunca se viu antes na história. Nós temos aí um presidente que basicamente chamou Donald Trump de fascista e nazista, a primeira-dama que manda um fuck you para um dos ministros, né? O secretário de eficiência governamental do Donald Trump, um dos homens mais poderosos do mundo, que é o Elon Musk. Nós temos um presidente que basicamente fica do lado dos invasores e dos terroristas na crise em Israel, que fica do lado do invasor na crise entre Rússia e Ucrânia, que fica do lado do narcoditador que deu um golpe nas eleições do seu país, onde o mundo inteiro reconheceu o Manhattan. Até países de esquerda reconheceram o golpe, mas esse presidente, junto com esse ministro, defenderam o golpe. O presidente, inclusive, falando que lá o problema da Venezuela é excesso de democracia. Com esse ministro ainda defendendo Maduro, dizendo que o Brasil não pode cortar relações com um país ditador, dominado por um narcotraficante, condenado nos Estados Unidos. Recebe navio do Irã, um país reconhecido no mundo inteiro por financiar terrorismo. Recebe elogio do líder de um grupo terrorista, Hamas. Vai dar uma entrevista. Tá vendo como que eles ficam nervosos? A verdade dói para essas pessoas. Mas dói. Essa é a nossa diferença. Para nós, o que nos magoa, o que nos irrita é a mentira. Para eles é a verdade. Isso. Quanto mais a verdade for pronunciada, mais eles se revoltam. Um navio de um país que financia terrorismo sendo recebido pelo Brasil, o que humilhou o Brasil diante do mundo inteiro. O mundo soltando notícias em vários veículos de comunicação de que o Brasil já é uma democracia falha. De acordo com um estudo publicado pela The Economist, extremamente renomado, uma revista mais lida no Reino Unido, o Brasil perdeu 6 posições e já se transforma numa democracia falha. Tudo isso, nós gostaríamos de ter um ministro aqui para explicar, mas é inexplicável, é injustificável o que está acontecendo. E é por isso, presidente, que eu te garanto, esse ministro não vai ter a coragem de comparecer. E como nós vivemos num país da impunidade, onde os criminosos voltaram à cena do crime, tenha certeza, presidente, e isso é duro de falar, nada vai acontecer com esse ministro. A mesa poderá tomar todas as ações, usar todos os dispositivos constitucionais. Nada vai acontecer com ele. Muito provavelmente, assim como o Flávio Dino, ele poderá vir a ser o ministro do STF. Porque tem agido muito bem para proteger o crime, para proteger um governo que rouba, que mente, inclusive mentindo para essa mesa, presidente. Então, presidente, para já entrar na conclusão, eu acho que eu compartilho com os meus colegas um sentimento de de desmerecimento, de descredibilidade, não só com essa comissão, mas com todo o Congresso. Ele ligar para o presidente da casa, para que o presidente te passasse o recado. Ó, ele não vai, tá? Aceita e não faça nada. Por que ele não ligou para o senhor? Porque ele sabe que o senhor teria argumentos para rebater. E eles não querem enfrentar argumentos. Qualquer pessoa que venha com argumentos, eles ficam que nem os colegas sentados aí atrás, rebolando na cadeira. Presidente, então nós temos essa situação.
da ex-primeira-dama do Peru sendo acolhida pelo Brasil por um suposto caso humanitário, sendo que ela foi condenada por corrupção. Agora eu vou chegar no real motivo, o real, desse ministro não comparecer aqui e que ele não vai comparecer. O que está por trás desse acolhimento dessa ex-primeira-dama do Peru é porque essa ex-primeira-dama do Peru participou do mesmo esquema de corrupção no qual o presidente foi condenado. Mas só aqui no Brasil ele foi descondenado, Felipe. Só aqui. Em todos os outros países que tiveram acesso às mesmas provas, às mesmas delações, as pessoas envolvidas estão sendo condenadas. Esta ex-primeira-dama também. Só que esse esquema de corrupção, como todos lembram, tinha um líder, deputado Valadares. O senhor lembra quem era o líder desse maior esquema de corrupção que o mundo já viu, no qual a ex-primeira-dama do Peru foi condenada e veio correndo para o Brasil no avião da FAB? O líder desse esquema de corrupção era Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha até a lista, né? O amigo. Ele deve ser muito amigo dessa ex-primeira-dama. E aí eu acho curioso, porque ontem no Conselho de Ética, nós tivemos uma votação que me chamou a atenção. Porque é uma votação, Farrur, que comprova acima de qualquer dúvida, que a lista da Odebrecht, os apelidos ali listados eram verdadeiros. Porque teve um colega que adjetivou, de forma jocosa, que eu discordo, um apelido da lista. O apelido era amante. Mas nós víamos todas essas pessoas da lista dizer que não, aqueles apelidos nunca foram verdadeiros, aquela lista era mentirosa. Pois ontem eles botaram a digital e votaram. Sim, a lista é verdadeira, a amante recebeu 5 milhões, a solução recebeu 150, o amigo recebeu o sítio da Atibaia, recebeu o triplex. Ontem eles comprovaram, sem perceber, de tão burro que são, numa ânsia, numa sede de ódio para punir uma colega de direita, eles botaram a digital e falaram o seguinte: é verdade, a Odebrecht é verdadeira, aquela lista é verdadeira, os nomes ali são verdadeiros, e eu não vou aceitar que vocês falem mal desses apelidos. Então, não fale mal de Lindinho, não fale mal de amante, não fale mal de amigo, nem de amigo do meu pai, que inclusive é a pessoa que colocou o Brasil hoje numa lista, caindo no ranking de luta contra a corrupção, de acordo com Transparência Internacional, porque liberou todas as empresas envolvidas na Lava Jato. Onde que eu quero chegar? Ele não vai sentar jamais naquela cadeira, esse ministro. Sabe por quê? Como que ele vai explicar o fato de que o Brasil acolheu uma corrupta, porque essa corrupta tem informações que podem provar que o Lula é corrupto e estava envolvido no esquema de corrupção. Lula não fez uma ajuda humanitária, pessoal. Não se enganem. Ele não fez uma decisão para ajudar uma mulher que foi condenada em corrupção de forma perseguida, não. Ela tem provas que podem acabar com Lula e com o PT. Então, o que ele fez foi proteger um arquivo vivo, usando a estrutura do Estado para proteger uma criminosa, para que ela fique de bico calado. Como que vai o ministro sentar aí e defender isso, Valadares? É indefensável. Então, mais uma vez, agora sim, para concluir, eu sinto muito que esse governo tenha se enfiado em esquemas tão obscuros, tão sombrios, tão vergonhosos, que os seus líderes e os seus ministros não tenham a coragem de comparecer, nem sequer para tentar defender. Porque essa é a marca registrada do PT aqui agora. Eles andam aí pelos corredores cabisbaixos, com vergonha, porque eles são parte agora de um governo indefensável. Obrigado, presidente. E o pior é o seguinte, né? Agora também ninguém mais pode criticar ministros, presidente da República, seja lá qual cargo público a pessoa tiver. Isso porque lá no Supremo estão jogando uma ação que pode aumentar pena para quem ofender um agente público. Ou seja, para quem chama Lula de ladrão aí, saiba que você pode acabar parando na cadeia, se dependendo do que o STF vai decidir lá nesses próximos dias. E aí, o André Mendonça corajosamente peitou os ministros que querem impor essa pena para pessoas que desrespeitam autoridades públicas.
ele foi contra a decisão, expressou aí a sua indignação e entrou num debate ali com o Flávio Dino. É isso mesmo, o Flávio Dino não aceitou o posicionamento do Mendonça e os dois iniciaram um bate-boca. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, você... Aí, pessoal, o ministro André Mendonça quer que ele seja tratado como qualquer cidadão. Já o ministro Flávio Dino acha que, como ele tem um cargo ele ali público, ele tem que ser superior. Ninguém pode criticar, entendeu? Eles querem aí ser isentos, e se a pessoa falar algo sobre a honra deles, aí a pessoa vai aí pagar muito caro, quem sabe até com uma prisão, mas eles podem chamar outras pessoas de bandido, como eu já vi ministros chamando cidadãos de bandidos. Tanto é que o ministro Moraes se doeu e foi aí numa entrevista defender o seu amigo Dino. Olha só o que ele falou. Públicos, a pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão. Isso não é direito de crítica. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão. Extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica. Limite da crítica, disse o ministro. Diga, por favor, Augusto. Responder? Eu estou afirmando agora, por exemplo, que o Lula é ladrão. É ladrão. E se me processarem, eu já vou arrolar como testemunhas em meu favor, por crime contra a honra, 9 ministros de 3 instâncias diferentes que atestaram, provaram que ele é ladrão. Quanto a juízes que vendem sentenças, em vez de ficar com esse discursinho, é bom pegar essa turma de Mato Grosso que comprovadamente andou vendendo e punir com o rigor que merece o verdadeiro criminoso, não o que é inventado pelo Supremo. Então, né? Quando o Bolsonaro era presidente, chamavam ele de genocida, de homofóbico, de racista, de fascista. Cadê as pessoas que fizeram isso? Por acaso alguma foi presa ou recebeu alguma punição? Muito pelo contrário. Estão todos aí protegidos, né, pela Constituição. Agora, se for alguém lá do outro lado, e todo mundo sabe, né, que se uma lei desse tipo for aprovada, só vai valer para quando alguém xingar um político de esquerda. O dia que xingarem um de direita vai ser liberdade de expressão. Todo mundo já sabe disso, como que funciona a seleção da justiça no Brasil, né? Bom, e aí chegamos a mais uma notícia escabrosa, né? Olha só, Barroso recebe no STF a oficial de justiça que intimou Bolsonaro na UTI depois da cirurgia. Tá aí, o prêmio, a premiação, o prêmio de consolo para aquela mulher que foi oficiar o Bolsonaro dentro da UTI, foi recebido aí o prêmio dela. Levar aí, né, um agradinho do Barroso, presidente do STF. É isso mesmo. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, recebeu na corte Cristiane Oliveira, a oficial de justiça que intimou o ex-presidente Bolsonaro na unidade de terapia intensiva. Cristiane foi à UTI do hospital Vila Nova Star, em Brasília,
depois que o ministro Moraes autorizou o envio da notificação. E aí, olha só a declaração do Barroso. Somos solidários e estamos do lado de vocês para garantir o apoio e o suporte necessário para o cumprimento das funções, que são essenciais ao STF. A ministra Carmen Lúcia participou da reunião e conversou com Cristiane a respeito dos efeitos do machismo da situação. A mulher foi no quarto do cara que estava na UTI, correndo risco de vida, após uma cirurgia de 12 horas. O cara estava correndo risco de vida, mas eles estão querendo defender ela de um suposto machismo. Que hora que o Bolsonaro fez algum ato machista contra esta funcionária que foi ali num local impróprio, que não era aquele o momento. Ninguém nunca foi notificado dentro de um quarto de UTI. Foi a primeira vez que isso aconteceu, pelo menos que eu tenha visto. Eu nunca tinha visto isso. Mas aqui a vítima na situação não é o Bolsonaro. É a mulher que sofreu racismo, machismo, segundo esses ministros do STF. Aí vimos mesmo que o Brasil está de ponta cabeça. Enfim, logo eu vou trazer mais. É muita coisa, gente. Muita coisa escandalosa. Assim, não dá nem para expressar a opinião da gente. Porque se a gente falar tudo que a gente tiver vontade, como disse aí os ministros do STF, a gente pode ser penalizado e acabar aí numa situação bem ruim. Mas eu volto com mais informações logo aqui para vocês. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima.